Fala galera, para quem não me conhece, eu sou o professor Mena, sou delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e hoje nós vamos falar muitas coisas importantes para você e para sua prova. Fica conosco, vamos até o final. Poder disciplinar e poder hierárquico, quando aplica cada um? Muitas coisas importantes, vamos começar. Vamos pelo disciplinar, né? É aquele poder que cabe à administração para apurar a infração e aplicar penalidade aos servidores e às pessoas físicas ou jurídicas que estejam sujeitas à disciplina administrativa, ou seja, que possuam um vínculo com a administração pública. Ok. Bom, podemos citar como exemplo, né, um ato punitivo aplicado ao servidor público em razão do cometimento de uma falta. Ou então, a cassação de um alvará de funcionamento de um estabelecimento comercial, aplicada essa penalidade pela prefeitura. Beleza, importante a gente saber e não esquecer é que essas penalidades são aplicadas às pessoas que possuam vínculo. Quem não possui vínculo e sofre penalidade é poder de polícia. Já falamos no outro vídeo. Vamos lá. A professora Maria Silvia de Pietro fala o seguinte: o poder disciplinar é discricionário. E aí você vai perguntar assim, pô, Mena, mas peraí, cara, como é que pode? O administrador decide se vai punir ou não punir, mesmo tendo cometido uma infração administrativa? Não é isso que ela fala. A ideia parece essa, mas não é isso. A professora Maria Silvia defende a discricionariedade em alguns casos, por exemplo, quando você tem, eu trouxe aí o exemplo, uma suspensão de 30 a 90 dias, entre 30 e 90, essa margem de variação é que entra a discricionariedade, ou seja, ele pode aplicar o mínimo, uma suspensão intermediária ou uma suspensão máxima. É nessa margem de escolha que a professora classifica como discricionário. Beleza? Bom, poder hierárquico é aquele poder atribuído à administração, né, para distribuir, escalonar funções e atividades aos seus órgãos e aos seus agentes. A hierarquia está ligada à função administrativa. E aí vale a pena a gente lembrar que todos os poderes, incluindo o judiciário e o legislativo, em algum momento exercem também a função administrativa. Ou seja, dentro da função administrativa, existe hierarquia. Fica comigo. Cuidado com o maligno. Ele está em casa agora, pensando como ele vai fazer para você errar na sua prova. Não existe hierarquia na função típica, na função precípua, na função principal do judiciário e do legislativo. Por quê? Porque o magistrado, né, os juízes, os desembargadores e os ministros dos tribunais superiores gozam de uma prerrogativa constitucional chamada independência funcional. Beleza, e no legislativo, os parlamentares também gozam de uma prerrogativa de votar de acordo com a sua consciência. Só que, dentro desses poderes, o judiciário e o legislativo existe em algum momento a função administrativa. E nessa função administrativa existe sim hierarquia. No judiciário e no legislativo, vamos falar agora. Vamos dar um exemplo da função administrativa, né, dentro do judiciário. Vamos citar, por exemplo, um ato administrativo praticado pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, estabelecendo horários de funcionamento do fórum no momento de pandemia. Todos os juízes, os magistrados, vão ter que cumprir aquele ato, porque aquele ato não é um ato jurisdicional, é um ato administrativo no exercício da função administrativa. Beleza? E no legislativo também pode. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, por exemplo, pode baixar um ato administrativo disciplinando o horário de início dos trabalhos de votação de um projeto de lei. E essa função também é administrativa. Fica comigo, muita coisa importante a gente precisa falar.
Beleza. A hierarquia tem por objetivo ordenar, repartindo, escalonando funções dos seus agentes. Coordenar funções, né, para que mantenha uma relação harmônica dos servidores, controlar e fiscalizar a atividade dos servidores no desenvolvimento das suas atividades e atribuições, rever e revisar atos dos seus agentes. Beleza, então essas palavras vão aparecer na sua prova. Fica aí comigo. Bom, a professora Maria Silvia estabelece lá no seu conceito que a relação hierárquica é acessória. Então, se cair na sua prova, a relação hierárquica é acessória, pode marcar, que é assim que define a nossa professora Maria Silvia de Pietro. Beleza, vamos lá, coisas importantíssimas, vem agora, não me abandona não, sabe por quê? Você vai sair, quando você errar na prova, o seu colega vai falar assim, caraca, o professor Mena falou isso lá naquele vídeo, tu não viu não? Pô, cara, larguei na metade, pô, perdeu o ponto, ficou reprovado, não classificou. Então fica aí comigo. Como regra, a vocação e delegação são inerentes, estão ligadas à hierarquia, né? Mas o artigo 12 da Lei 9784 fala o seguinte, tem uma coisa esquisita. Um órgão administrativo ou seu titular pode delegar, se não houver impedimento, parte da competência a outro órgão, mesmo que não sejam subordinados. Caramba, tem coisa esquisita e tudo que é esquisito cai na prova porque o maligno sabe que faz confusão, que você não leu ou não lembra disso. Então, guarda essa informação. Vamos seguindo. Avocação. Avocar é o superior trazer a competência do subordinado para que ele possa exercer lá. Então, a avocação, quando a autoridade superior toma para si a competência do agente, subordinado em caráter temporário e em caráter excepcional. O ordenamento jurídico brasileiro, ele só admite, né, a avocação vertical, ou seja, do subordinado para o superior. Beleza. Então, está lá no artigo 15 da Lei 9784 que será permitido em caráter excepcional, por motivo relevante, justificada a vocação temporária de competência atribuída ao inferior, que é trazida para o superior. Beleza. Agora vem o mais importante. Vem o pulo do gato, não sai não. Agora a questão da prova. Delegação consiste na transferência temporária de determinada atividade. Beleza, o superior transfere para alguém a sua competência, mas aí vem o pulo do gato, que é o que vai cair na sua prova. Falamos agora há pouco que a vocação, ou seja, o superior trazer para si a competência do subordinado, é vertical e o ordenamento só admite a vocação vertical. Mas é possível a delegação vertical, como regra, mas é possível horizontal, ou seja, quem não tem a hierarquia. Aonde está escrito isso? No artigo 12 da Lei 9784, um órgão administrativo seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência a outro órgão titular, mesmo que não seja um subordinado, quando conveniente, em razão de circunstância técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Olha só, a vocação só vertical. Delegação pode ser como regra vertical, ou seja, do superior para o subordinado, mas pode ser horizontal, para aquele agente ou aquele órgão que não haja hierarquia. Olha o pulo do gato, o maligno vai botar isso na sua prova. Beleza, vamos ao que nos interessa. Afinal de contas, nós estamos falando aqui, né, do poder disciplinar e do poder hierárquico. Por quê? Para se punir, tem que ser superior. E aí, um ato punitivo é poder disciplinar ou é poder hierárquico? Vamos agora à resposta da sua prova. Conclusão. Sempre que houver um ato punitivo,
sempre que houver um ato punitivo, poder disciplinar. Né? Por quê? O que faz confusão na prova? Para punir, tem que ser superior hierárquico, mas nem todo superior tem competência para punir. Então, poder hierárquico está ligado à delegação, à vocação, à fiscalização, à coordenação de atividade. Ato punitivo é sempre poder disciplinar. Fica aí a dica, você vai matar essa questão na sua prova. Então, galera, se inscreva lá no meu canal. O meu YouTube é prof.omena. O meu Instagram é @prof.omena. Eu espero que tenha ajudado e tenho certeza que essa informação vai ser importante na sua prova. Até a próxima. Fica comigo, me acompanha. Boa sorte.